Graça e a paz, meus irmãos. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez no Creia e Viva. Hoje eu quero ler um texto das Escrituras que está lá em 2 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Bom, eu gosto muito de falar sobre essa questão de olhar para Jesus, porque ao invés de se ocupar comigo, eu me ocupo com Cristo. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo está falando que eu olhando para ele, eu sou transformado. Quanto mais eu olho, mais eu tenho transformação. Ele diz de glória em glória, quer dizer, você olha um pouquinho hoje, olha um pouquinho amanhã, você vai olhando todo dia você vai olhando para a glória de Deus. Quem que é a glória de Deus? Jesus. Todo dia você vai olhando para Jesus, todo dia você vai olhando para Ele e você vai sendo transformado. Em que, pastor? Você está sendo transformado na própria imagem dele. Isso quer dizer, você fica parecido com Ele, você vai se parecendo com Ele. Aí você fala assim, como que olhar para Jesus vai colocar dinheiro na minha conta ou vai colocar a comida na minha mesa? Então, nós precisamos perceber que os milagres, eles acontecem quando temos os olhos em Jesus. Olha o que aconteceu com aquele pescador chamado Pedro. Já citei isso em outros vídeos, eles estavam em alto mar e Jesus vem andando sobre as águas e eles se assustam dentro do barco, os 12 discípulos, e Jesus fala, não temas, sou eu. E Pedro fala, se és tu, me manda descer, eu ir ter contigo. E Jesus falou, então vem. Pedro começa então a andar. Lá no capítulo 14 de Mateus, nós vemos lá no versículo de número 29, diz assim, então vem. E Pedro, descendo do barco, diz as Escrituras, começou a andar sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, no versículo 30, reparando que a força do vento, reparando a batida do mar nas suas pernas, a Bíblia diz que ele teve medo e começou a submergir. 2 pontos aqui para a gente meditar. Primeiro, que ele, como pescador experiente que ele era, jamais, na sua sã consciência, como homem natural, ele desceria do barco para andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele começou a ir ter com Jesus. Eu penso que quando ele desceu, começou a andar sobre as águas, e a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus, eu penso ele com os olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, para o rosto de Jesus, para o brilho de Jesus. E ele então começa a caminhar sobre as águas. E começa a andar, olhando firme para Jesus. Quando o vento começa a chacoalhar as águas ou a água nas suas pernas, o que acontece? Ele começa a ter medo. A Bíblia cita bem isso, que ele começa a ter medo. Então, quando nós tiramos nosso olhar de Jesus, percebemos as circunstâncias, percebemos o vento, percebemos as ondas, percebemos o mar, percebemos onde nós estamos e começamos a ter medo, temos medo da vida, passamos a ter medo das circunstâncias, passamos a ter medo das coisas e aí é onde nós começamos a afundar, porque antes estávamos vivendo, andando sobre as águas, olhando para Jesus, crendo em Jesus, vivendo Jesus e vivendo aquilo que nós chamamos de sobrenatural, aquilo que está acima do que é natural, que é o espiritual. Mas quando começamos a olhar em volta, o medo se aposta de nós e nós começamos então a afundar. É assim que funciona. Vida espiritual, vida com Deus é desse jeito. Você viver algo espiritual, você tem que arriscar. Você não pode ficar no barco pensando ou teorizando as coisas que estão acontecendo no sobrenatural. Você tem que arriscar, você tem que sair do barco. Quem não arrisca, quem não vai para a fé, ele não vive grandes experiências com o Senhor. Enquanto Pedro tinha o seu olhar voltado para Jesus, a Bíblia diz que ele andava sobre as águas, tranquilamente. Então não importa se as águas estão calmas ou se as águas estão agitadas. O que importa é você descer do barco
e começar a viver com Jesus. Viver aquilo que é espiritual, aquilo que o Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você desça do barco e você comece a caminhar, fazer aquilo que Ele está fazendo. A Bíblia não fala lá em que nós lemos em 2 Coríntios 13:18, que quanto mais olhamos para Ele, ficamos parecidos com Ele. Agora, não só parecido com Ele, mas fazendo as coisas que Ele está fazendo. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro começou então a andar sobre as águas. O desejo do Senhor é que todos os seus filhos andem sobre as águas, tá? Então, quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele começa a fazer algo que Jesus estava fazendo. Agora, e os outros 11, pastor? Né? E os outros 11? Eles não estavam fazendo o que Jesus estava fazendo. Eles estavam dentro do barco. Você acha que Jesus queria que só Pedro tivesse essa ousadia? Não. Todos os filhos de Deus podem ser ousados, descer do barco e começar a caminhar sobre as águas. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Então, quanto mais você olhar para Jesus, quanto mais você o contemplar, mais parecido você estará com Ele. E não só isso, você fará as coisas que Jesus faz. Porque a Bíblia diz assim, que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Ele lá em cima. Mas isso acontece literalmente? Não. Nós não estamos lá agora, mas a nossa fé nos transporta para lá. E a Bíblia diz que da mesma forma que Jesus é, nós seremos. Então é algo que está acontecendo no mundo espiritual, mas nós estamos vivendo aqui. Então podemos dizer que quando Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, ele sai daquilo que é natural e começa a viver o espiritual. Ele começa a viver as promessas de Deus, começa a viver algo que Deus tem para ele. Mas quando ele começa a perceber as ondas, perceber o balançar do vento ali nas suas pernas, ele volta a ser o natural, o Pedro que estava lá no barco. Então, o Pedro espiritual começa a ser o natural. E quando nós voltamos para o natural, nós afundamos. Por quê? Não tem como uma pessoa natural andar sobre as águas. Amém? Isso é chave. Então, você olhar para Jesus é você crer que o que Ele está fazendo, você irá fazer. Então, percebemos o quê? Que Jesus fará com que cada um de nós possamos reinar sobre as tempestades, reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as ocasiões negativas da vida. E mesmo se de repente o mar está agitado, a vida está agitada ou não, você tem que viver o espiritual. Você é chamado para viver o espiritual e não o natural. Quando você vive o que é natural, então você fica lá dentro do barco, você vive aquilo que os seus pés podem tocar, que é firme. Você não precisa de Jesus. Vamos ser sinceros. Ninguém precisa de Jesus se a vida está boa, se está com saúde, se de repente tem dinheiro no banco. As pessoas naturalmente, ou a pessoa natural, não vai precisar de Jesus. Agora, o desejo de Deus é que se a sua vida estiver calma, ou se a sua vida estiver numa tempestade, que você viva o espiritual com Ele. Você comece a andar sobre as águas. Você nunca fale assim, eu não preciso de Jesus. Mas que você ande sobre as águas o tempo todo. O tempo todo. Na calmaria ou na tempestade. Como que você está hoje? Sua vida está calma ou sua vida está como numa tempestade em alto mar? Tanto de um jeito ou de outro, viva com Jesus. Então, estamos finalizando mais um Creio e Viva e me permita orar por você. Pai, eu quero, em nome de Jesus, orar pelos meus irmãos que nesta manhã nos acompanham. Que a tua mão esteja sobre eles e que em qualquer circunstância eles possam reinar sobre cada tempestade da vida. Se o mar estiver calmo ou se o mar estiver agitado, que eles reinem. Eu sei que o Senhor nos chamou para sair da comodidade do barco e andar sobre as águas, isso é andar naquilo que não somos nós, mas é o Senhor vivendo em nós. Eu quero pedir, Pai, que a tua vida se manifeste na vida dos meus irmãos. Eu peço em nome de Jesus,
a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero aqui deixar também um convite para você. Se você é apaixonado pela palavra de Deus, se você gosta tanto da palavra de Deus que você estuda, você lê, eu quero deixar aqui um convite para você. Nós temos o nosso cursão bíblico, estará aí o QR Code, a descrição abaixo aí no vídeo, e eu quero te convidar para você estar com a gente, tá bom? Faça lá a sua inscrição, vamos estar juntos estudando a palavra de Deus. E também deixe o seu comentário. Em cada vídeo, deixe lá o seu comentário, o que você está achando da palavra, se você tem alguma experiência para contar, deixe lá que nós estaremos compartilhando a sua experiência aqui também entre nós, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.